Boa noite a todas as pessoas presentes esta noite. Então, daremos início a mais um seminário aberto, com a presença da Letícia Lanz aqui conosco. E hoje o tema é gestos, roupas, falas e desempenhos. As marcas sociais impressas nos corpos. Então, a Letícia vai iniciar, para a gente pensar um pouco, e mais para o finalzinho a gente abre para que todos possam contribuir com a discussão. Tudo bem, Letícia? Tudo bem. Já. Boa noite a todas as pessoas presentes. Boa noite ao Sérgio. Boa noite à Érica, que não está presente, mas está conosco. Esse tema que eu escolhi, trabalhar corpo, tem eu tenho uma ligação estreita com ele, né? Porque eu aprendi a olhar para o corpo a partir do meu próprio corpo e da necessidade, ao longo do tempo, de me enquadrar em alguma categoria que não existia. E quando eu descobri que havia uma categoria social que me abarcava, eu descobri ao mesmo tempo que essa categoria era proibida, era transgressiva, ela não estava autorizada a existir. Era aquilo que Judith Butler mais tarde chamou de vidas não vivíveis. E quando eu descobri isso, eu me interessei muito pelo tema. Eu nunca tinha pensado o corpo material que a gente carrega, como essa unidade dinâmica em torno da qual a sociedade organiza toda a atividade, organiza toda a vida coletiva em torno do corpo. E passei a perceber, isso já estudando um sociólogo, que eu tenho uma predileção enorme por ele, ele orienta todo o meu trabalho acadêmico na área de sociologia, que é o Goffman. O Goffman sempre se preocupou por essa presença do corpo quando encontra com outro corpo, das leituras que um corpo faz do outro, e da intermediação que é feita a partir de matrizes de inteligibilidade social dos corpos. O nome é complicado, mas matriz de inteligibilidade social dos corpos. Essas matrizes são escritas, né, de tal maneira a normatizar e normalizar tudo aquilo que a sociedade de uma época, de um lugar, considera como sendo papéis importantes a serem desempenhados pelas pessoas, normas de conduta, formas de apresentação, linguagem, gesto, vestuário. Tudo isso faz parte de uma matriz de inteligibilidade social. Não há curso, evidentemente, ao longo da vida, para treinar as pessoas para ler essas matrizes de inteligibilidade social, mas elas constituem parte daquele imaginário tão importante que Lacan assinala, porque é a partir dessa matriz de inteligibilidade social que as pessoas são lidas e entendidas. Eu vou abrir aqui. Aí eu tenho que primeiro fazer share screen. Aqui. Você já tem a tela aí? Já. Já, ok. Então, eu vou só acertar. Então, o enquadramento social dos corpos é feito a partir dessa matriz social de inteligibilidade.
não é? Quando a gente entra em contato com alguém, e o Goffman reforça isso muito numa das obras básicas dele, que é o eu e suas representações no dia a dia, quando a gente entra em contato com alguém, a gente imediatamente escaneia sinais e símbolos que essa pessoa porta. E o nosso esforço seguinte é para enquadrá-la dentro dessa matriz, que, como eu disse, não é um curso especializado, uma matéria nas escolas, mas nós aprendemos a fazer essa leitura desde que a gente nasce. Né? E é a partir do enquadramento dessa pessoa dentro da matriz que nós vamos ver como é que nós vamos agir em relação a ela. Isso é algo muito importante, porque fica claro que nossa interação com as outras pessoas não se faz a partir do que a pessoa é, mas a partir da forma como ela está enquadrada, o status que ela tem dentro da matriz social de inteligibilidade. A partir da leitura que nós fazemos do corpo, dentro da matriz, nós deduzimos se é homem ou se é mulher, se é magra, se é gorda, se é bonita, se é feia, por aí vai. Mais adiante, a gente mais coisa a respeito disso. Bom, no dia a dia, o que eu quero afirmar nessa intervenção é que nós não vemos a pessoa, mas vemos ideias de pessoas devidamente reificadas. O verbo reificar aqui ele é super necessário, porque reificar é tornar real uma ideia. Então, a sociedade faz ideia de pessoas e reifica isso através de corpos normatizados e normalizados de acordo com a matriz de inteligibilidade vigente naquela sociedade, naquela época. É por isso que a gente consegue olhar para essas imagens e dizer a cigana, o policial, a bailarina, o pobre, o palhaço, a mulher árabe, a prostituta, o juiz, o homem de negócio, a freira. E quando a gente faz esse enquadramento dentro da matriz, junto com o enquadramento que a gente faz, vem toda uma leitura do que significa ser uma cigana, de como é que uma cigana age, o que ela faz dentro daquela sociedade, o que ela representa enquanto um ser atuando dentro daquele contexto social que nós estamos examinando. Então, se nós olharmos a cigana especificamente, o que ela faz? Ela lê mão. O mais que ela faz? Ela rouba. Ciganos, em geral, roubam crianças. Ciganos são sujos. Né? O policial, especialmente um policial, né, como esse aqui no Brasil, se fosse no Rio de Janeiro, o que ele faz? Ele reprime pobres. Né? Ele atua com força bruta. Né? Em geral, são pessoas rudes e grosseiras. A bailarina. E cada indivíduo desse que nós estamos vendo uniformizado, com seus gestos próprios, com a sua condição própria dentro da matriz, cada um deles nos traz um arcabouço enorme de leituras. Você não espera que uma bailarina saiba ler, não. Você espera que a cigana faça isso. Você não espera que um palhaço seja, né, um matador. Inclusive, filmes de terror utilizam muito essa imagem de um palhaço que, de repente, se torna um assassino serial. Né? Você não espera comportamentos de um policial que sejam comportamentos atribuídos a um juiz, né? E muito menos espera que uma prostituta, né? Uma mulher da vida, como eles dizem, tenha moral ou haja de uma forma adequada dentro da sociedade. Assim como você não espera
que um homem de negócio, né, que é um troço fantástico dentro da nossa sociedade, seja alguém com baixo status. Então, eu quero mostrar aqui que a leitura que se faz não é feita em função da pessoa. Aquele policial que está ali pode perfeitamente ser um poeta, por que não? Pode ser uma pessoa educadíssima, finíssima, e, aliás, nós nos deparamos com isso muitas vezes, né? Que a partir do clichê, do estereótipo, né? Reificado a partir da matriz inteligibilidade dos corpos, nós vamos ler aquela pessoa como uma pessoa rude, de repente ele é uma pessoa sensível, uma pessoa extremamente delicada, né? Assim como esse palhaço pode não fazer graça nenhuma, assim, uma pessoa grosseira, o comportamento completamente antissocial, né? Então, Letícia, você chegou a mudar o slide, que é para a gente ainda estar no mesmo. qual? No policial, na cigana? É, É a ele gente só não. que eu tenho. Não, a gente está vendo a matriz social da inteligibilidade dos corpos. Ah, desculpe, você não viu o seguinte? Não, Que está o screen sharing. Eu mudei. E tornei a mudar agora de novo. não foi. Hum, Talvez encerrar o compartilhamento e fazer de novo, quem sabe? vamos lá. Isso. De qualquer forma, eu já falei sobre ele, né? Então, está vendo a imagem? Está vendo a imagem? Alô? Ok? Sim, sim. Ok. Eu vou deixar nesse modo agora, porque nesse dá para ver. Então, Isso, agora o que eu mudou. estava abordando era aí a cigana, a policial, a bailarina. Eu escolhi alguns personagens dentro da matriz para poder trazer. Cada personagem desse é o que nós poderíamos chamar de um corpo que foi normalizado e normatizado, né? Você não espera que uma cigana esteja usando uma roupa de freira, assim como você não espera que o policial seja alguém franzino. Nós temos todo um elenco de ideias pré-determinadas e que são fixadas, né, por uma sociedade, por uma época, por um lugar. Então, aqui vêm as coisas importantes a partir de matrizes de inteligibilidade dos corpos. A primeira coisa é que há uma predominância absoluta da matriz sobre a natureza humana do indivíduo. Esse é um dado muito importante que eu trago à consideração, porque quando a gente trabalha com o indivíduo no setting analítico, quem é que está diante de nós? É o militar? É o homem de negócios? Né? Ou é uma pessoa, um ser humano? Que humanidade está ali presente para nós trabalharmos? Que singularidade está diante de nós? Ou será que nós estamos nos referenciando por essa matriz de inteligibilidade? Será que a nossa busca não será para enquadrar ou reenquadrar a pessoa dentro dessa matriz? O segundo ponto é que o relacionamento com o indivíduo se estabelece sempre de forma automática e mecânica com os personagens vividos por ele, sem nenhuma consideração inicial por sua dimensão humana, né? De maneira que a gente pode concluir que não há, de início, nenhum interesse real e sincero pela pessoa do indivíduo, mas pelos personagens que ele desempenha dentro da sociedade, especialmente aquele personagem que se projeta mais, que tenha mais status, que tenha mais representatividade social. O terceiro aspecto da matriz é que o indivíduo é obrigado compulsoriamente a viver estritamente de acordo com as disposições estabelecidas na matriz. A ninguém é dado ser ou agir diferentemente
das exigências contidas na matriz, o que torna o trabalho do indivíduo se tornar indivíduo, da pessoa ser a pessoa que ela é, um trabalho hercúleo, de muita coragem, porque é muito difícil o indivíduo conseguir ser a pessoa que ela é, já que ela é, de todas as maneiras, estimulada a permanecer como uma simples leitura de dados da matriz. O quarto ponto é que a matriz de inteligibilidade dos corpos estabelece não apenas as determinações e as exigências sociais para o reconhecimento social dos corpos, que envolve gestos, marcas, vestuário, linguagem. Ela, a matriz, também estabelece o status e a hierarquia existente entre esses mesmos corpos, de tal forma que você pode olhar o corpo do rico é muito mais importante do que o corpo do pobre. Isso é uma coisa muito grave, assim como o corpo da prostituta simplesmente não tem valor dentro da matriz. Ele não é sequer institucionalizado. O último aspecto a levantar é que qualquer desvio ou dissonância de comportamento ou de desempenho, é a mesma coisa, no fundo, em relação às exigências da matriz, é visto e tratado como transgressão das normas de conduta. E aqui eu me referencio ao trabalho, né, do Preciado. Né? Vos falo o discurso que foi feito lá em novembro de 2019, portanto, há 3 anos atrás, quando o Preciado foi convidado para falar para 3.500 psicanalistas na Jornada Internacional da Escola da Causa Freudiana, em Paris. O discurso de Paul, não é, a partir de um dado que ele recolheu lá do CAF, sobre um macaco, falava sobre a subjetividade humana ser uma jaula pior do que aquela que eu imaginava. Essa fala de Preciado provocou um abalo sísmico. O filósofo apresentou à plateia o dilema que, acredita ele, deve ser enfrentado pela psicanálise e que eu trouxe aqui hoje, relido a partir do trabalho de Goffman. Seguir trabalhando com a velha epistemologia da diferença sexual, e aqui eu agrego não só da diferença sexual, mas da diferença política, da diferença socioeconômica, da diferença de raça, credo, né? Validando, portanto, o regime patriarcal colonial que sustenta a matriz de inteligibilidade dos corpos em vigor na nossa sociedade, e, com isso, endossando e sendo responsável pela violência que essa matriz produz. Ou, outro lado do dilema, abrir-se a um processo de crítica política das suas linguagens, métodos e práticas, enfrentando a nova aliança necropolítica do patriarcado colonial e suas tecnologias fármaco-pornográficas. Esse é o dilema que o Preciado coloca quando ele se apresenta diante dos 3.000 ali como sendo um monstro, porque a leitura dele é totalmente compreendida como transgressão da matriz de inteligibilidade dos corpos normalizados e normatizados. A não conformidade com a matriz de inteligibilidade dos corpos significa transgressão, doença, desvio de conduta, vidas não vivíveis. E isso não passa simplesmente pela demanda que Paul levou, mas por outras demandas. O pobre não é gente. O cigano não é gente. O refugiado não é gente. O presidiário não é gente. Todos esses corpos
reificados a partir de ideias da matriz, que não possuem status dentro da matriz, eles estão no inferno, na porta da transgressão, na não conformidade. Só os corpos devidamente reconhecidos, aqueles que não são monstros, aqueles que não assustam, esses estão no paraíso da normalidade, da conformidade. Eu quero encerrar essa pequena fala para a gente conversar, né, continuar conversando com algo que está presente aí no meu trabalho. Né? Todo mundo nasce gente, o resto é rótulo. E sugerir para aqueles que quiserem passar em revista esses trabalhos do Goffman, que podem ser um suporte excelente para quem pratica a psicanálise a partir dessa visão de contexto. Porque eu entendo que a psicanálise não é psicanálise do indivíduo, é psicanálise da época, da sociedade, do contexto sociopolítico, econômico, cultural que a gente vive. E, nesse sentido, o apoio da sociologia, especialmente dos trabalhos relacionados à representação do eu e às formas de interação do eu no dia a dia, na sociedade, são extremamente importantes para quem quiser olhar essa leitura. Era a minha proposta para hoje. Bom, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, só abrir o microfone ou escrever no chat. Oi, Letícia, tudo bem? Eu me chamo Lohara. Lohara. Isso, Lohara. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade, porque eu estou encerrando o meu ciclo acadêmico em psicologia, faltam 20 dias aí para eu me formar, e, e a gente estudou muito seu livro, em Olha, psicologia jurídica. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade e eu estou bem reflexiva, assim, porque na clínica eu estou atendendo uma pessoa que se diz não binário, e eu vou me referir a ela como ela pessoa. E eu gostaria de saber, assim, a sua opinião de como trabalhar esse tema para pessoas jovens, assim, porque a pessoa tem 12 anos, então eu sinto falta, assim, na academia da gente trabalhar isso, da gente debater isso com pessoas jovens. Então eu gostaria de saber de você sobre isso. não seria muito diferente, viu, Lohara, trabalhar com pessoas mais de idade mais adiantada, porque você foi muito feliz em situar a pessoa e o auditório, né, nossos colegas, nossos partícipes aqui, viram que você situou a pessoa, trazendo essa pessoa dentro de um rótulo. E essa pessoa trouxe até você como na lista dela. Né? Então, ela se apresenta como não binária. Então, você vê o que não binário quer representar dentro da nossa sociedade. Em princípio, não binário é uma rejeição do indivíduo ao primeiro enquadramento na matriz de normalidade dos corpos, que é a divisão de gênero. O não binário, ele quer dizer que ele não quer se enquadrar nem como homem e nem como mulher. O que é, em si, uma contradição sem tamanho. Não há como resolver filosoficamente isso, porque a negação da negação é a aceitação, já que ele está se referenciando por um sistema de gênero, dizendo que ele é um não gênero. Dá para você entender? Por outro lado, a matriz de inteligibilidade dos corpos deixa muito claro o que é homem e o que é mulher, pelo menos em termos de gesto, de vestuário
O próprio Freud tem um texto ao qual me refiro frequentemente, chamado Sobre a Feminilidade, um texto de 1938, em que ele começa dizendo isso. Quando você vê alguém, a primeira coisa que te vem à cabeça é se é homem ou se é mulher. E raramente você se engana. Ele começa o texto assim, e logo em seguida ele diz: mas olha, você está enganado, porque não vai ser aquela aparência que ele traz que vai dizer se ele é ou se não é. É um texto belíssimo, não sei se você já chegou a ele, mas se não chegou, eu sugiro a leitura, tá? Em que ele coloca criticamente essa questão do enquadramento dentro de matrizes. Não faz uma referência explícita a isso, mas deixa bem claro que nós estamos lidando com o quê? Aquilo que o Paulo Preciado diz que existe. Uma ordem instituída, que é uma ordem patriarcal, que é uma ordem colonial, né, que é uma ordem que estabeleceu todos esses personagens que estão dentro dessa matriz. Aí vem o não binário, que quer dizer para você: eu sou um não personagem dessa matriz. Isso já começa sendo uma contradição. Como é que eu vou trabalhar um não binário? Né? Da mesma forma que eu trabalho homem, mulher, cachorro, empregada, doméstica, preto, pobre, ou seja, não entendo a psicanálise trabalhando os rótulos, mas eu entendo a psicanálise trabalhando as pessoas. Eu não entendo a psicanálise usando os rótulos para enquadrar as pessoas, né? Mas eu entendo a psicanálise usando os rótulos para ver o grau de sofrimento, de desconforto que as pessoas têm dentro desses rótulos. Então, para mim, no meu trabalho, é muito pouco importante se é não binário, se é drag queen, se é gordo, se é magro, se é feio, se é bonito. Me interessa especialmente os efeitos dessa classificação dos corpos dentro das matrizes e de como é que esses efeitos, né, se tornam afetos importantes na vida daquela pessoa, sabe? Então, eu simplesmente respeito, porque essas identidades também é o próprio indivíduo que se coloca, né? Ele simplesmente tenta achar, especialmente uma identidade como essa, que você não tem nenhum referencial mais sólido dentro da matriz. Se ele chegasse e dissesse para você: eu sou um cigano, teria já um quadro referencial bastante amplo. Eu sou militar, eu sou médico, eu sou advogado, né? Eu sou é, homossexual. Lhe dá já uma classificação para a qual você tem algum tipo de leitura a partir da matriz, esse imaginário que eu estou me referindo. Mas no caso do não binário, nós não temos, e como eu te disse, é em si uma contradição. Eu dizer que eu sou alguma coisa que não sou. Né? Esse filosófico, eu não sei como resolver isso. Para ter te ajudado em alguma coisa, Sim, muito obrigada, Letícia. imagina. Isaías? Letícia, boa noite. Como vai? Nós já Tudo bem? tudo ótimo. Já falamos algumas vezes aqui, né? Parece Ai, que que, bom. não sei se você recorda, nós até discutimos sobre Foucault, Sim, com sobre a certeza, me visita de lembro. Foucault no Uhum. Brasil. Primeiro, você traz algumas terminologias, ou seja, alguns conceitos de indivíduo, de pessoa, de gente, no final, você termina, você usa o termo gente, né? Isso para mim é muito interessante, até porque na psicanálise a gente utiliza muito o conceito de sujeito, mas e alguns outros ser humano. Então assim, são conceitos aí do qual também sou formado em filosofia. Então, são conceitos que a gente vai aí lidando aí com a vida de indivíduo, sujeito, pessoa, gente,
seja, nascemos, estamos aí e somos um corpo. E aí entra também as rotulações. E essas rotulações a partir de funções do qual a sociedade, e nós nos aderimos a isso, do qual a sociedade nos coloca, nos impõe muitas vezes, e nós nos aderimos a isso, né? Como você colocou de forma bem espetacular sobre cada uma das figuras aí, o palhaço, a prostituta, a freira e tudo mais. Mediante tudo isso, também entra a figura do psicanalista. Então, quando a gente escuta o sujeito que está à nossa frente, o paciente, vamos colocar aqui a palavra paciente ou analisando, a gente escuta a sua história. Mas, ao mesmo tempo, esse sujeito, essa pessoa, ao estar olhando para nós, olhando como o suposto saber, nos coloca como analista numa função. Então, gostaria que você tentasse colocar para mim, não sei se foi bem compreensível a minha pergunta, Perfeitamente. mediante todo esse processo. Por quê? Porque, queira ou não queira, é o nosso corpo que está ali também como analista. Sim. É o corpo do analisando que está ali à nossa frente. Embora ele tenha função, seja policial, seja prostituta, ou seja freira, né? Eu tive a oportunidade de atender cada um desses títulos, dessas funções, tranquilamente. Mas eu estou escutando a história. Acredito que é uma coisa que eu pauto muito, é isso. A história desse sujeito. Ou seja, eu não me aproximo de alguém sem antes me dar conta que eu estou aproximando da história de um sujeito. Esse corpo está marcado, esse corpo tem registro. Não é por causa de uma roupa, não é porque é no status de pobre ou de rico que vai deixar de ser um corpo, vai deixar de ser um sujeito e deixar de ser uma pessoa. Que muitas vezes, como você disse assim, né, o corpo do rico tem mais valor do que o corpo do pobre. E, de fato, só vemos uma situação em que a morte de um pobre, né, na favela, o corpo fica lá quantas horas jogado lá, no buraco lá, como se diz. E enquanto o corpo do rico é todo cuidado, todo preservado, até para que a imagem de repente não apareça e tudo mais. Então eu gostaria de escutar um pouquinho sobre isso. Eu só tenho 9 minutos que eu vou entrar no atendimento já, peço desculpa, mas daí eu só gostaria de escutar um pouquinho sobre isso, até porque você usou terminologias, usou o termo pessoa, indivíduo, e no final você terminou gente. Somos gente. Eu gostaria de ter escrito gente com J, porque até o gente cai numa leitura também de matriz, né? Então, eu acho que você é muito feliz quando você traz essa proposta aí da Isaías de discutir o personagem o analista. Porque, assim como eu disse que cigana lê mão, né, e militar agride pobre, né, e homem de negócio tem um status elevado, nós também podemos fazer uma descrição de quem é o analista, né? E nós, inclusive, padecemos com isso, porque para uma parcela bem representativa da população, nós somos professores de Deus. Nós estamos completamente alienados da realidade histórica que cada indivíduo traz, por conta dele mesmo e por participar de uma sociedade que tem uma história, uma evolução, ou seja, essa é a base da psicanálise, conforme nos propôs Freud. A psicanálise do indivíduo ela está completamente ligada à psicanálise da sociedade, né? Então, quem é esse analista que nós trazemos? É um analista que atende aí cobrando 5 mil por consulta, não é? É um top de linha, é um indivíduo com consultório na Avenida Paulista. Por outro lado, você pode esperar quais são os personagens que vão procurá-lo, né? Eu acho que é aquele dilema
o Pope Preciado coloca no final do discurso que está em jogo. Quem somos nós? Nós apoiamos essa ordem institucional patriarcal colonial que está aí, ou nós estamos dispostos a criticar nossa própria linguagem, né? A partir dos nossos fundamentos, que são muito bem feitos, são muito sólidos, mas que precisam de passar permanentemente por uma revisão crítica, né? Para poder continuar a ser esse, esse, essa epistemologia que nós nos sentimos gratificados de trabalhar. A minha opinião é essa, sabe? Eu acho que, inicialmente, isso é uma postura individual, cada um de nós tem que exercer essa crítica, quem sou eu? E de ver, inclusive, como a pessoa, né, do analista é vista dentro do contexto. É curioso, eu vou só te contar uma curiosidade a meu respeito, que sempre que me entrevistam, você é psicanalista? Sim. E, escuta, você atende homossexual, travesti, puta, quer dizer, esse é que é o seu público? Eu falei, não, infelizmente eu não tenho nenhum desses. Infelizmente, eu digo, né? Atualmente eu até tenho uma drag que eu estou atendendo. Mas a associação é a seguinte, como eu sou uma pessoa trans, logo, né, eu só devo atender gente assim, o que em si já é uma contradição, porque como que você pode dizer que uma psicanalista é trans? Não é? Dentro da matriz de inteligibilidade, detonou com tudo, porque foi isso que causou pasmo diante de 3.500 psicanalistas. Porque o Paul Preciado, uma das primeiras perguntas que ele fez é o seguinte: eu saúdo quem aqui é homossexual, quem aqui é trans. Porque é bem capaz que haja, mas está completamente fora do estereótipo de papel que está registrado na matriz de inteligibilidade, né? Eu acho que essas contradições nos ajudam a crescer. A mim, particularmente, ajuda muito. E, em vez de refutar a pergunta ou de gozar, numa oportunidade dessa, eu abro, né, para discutir papéis. Quer dizer, por que que uma cigana não pode ser analista? Né? Por que que um homem de negócio não pode ser o poeta? Por que que nós guardamos a coisa tanto dentro de um princípio normatizado e normalizado? Né? Eu espero que tenha trazido alguma coisa. Respondeu, muito obrigado. Novamente, superando a nossa expectativa. Muito obrigado Pois mesmo, é. Letícia. Obrigado, querido. Não mais. Oi, Ademar, tudo bem? Ademar, Oi, Letícia, tudo faz bem? tempo que eu não te vejo aqui na nossa querida República de Curitiba. Tô precisando fazer uma visita lá. Vamos sim, vamos marcar uma comida aqui, Vamos? conversar. Vamos fazer uma revolução na psicanálise aqui em Curitiba, se você estiver disposto a enfrentar as onças. Indecorosa, viu, Ademar? Carolina? Eu já levei um texto com essas frases do Paul Preciado na biblioteca freudiana. Foi Tomou tenso. porrada, né? Bem feito. Logo na biblioteca eu fui levar. Você é muito corajoso, isso mesmo. Viraram assim para mim: o que a gente vai fazer com as fórmulas da sexuação? Uhum. Eu, se tivesse lá, era capaz de responder. Tem hora que eu sou sincericida. Fazer com a forma. Tem mais alguma coisa para hoje? Tem a Carolina, está com a mão levantada. Pode abrir o Oi. microfone, Carolina. Oi, Carolina. Olá, tudo bem? Boa noite. Tá ali É um em cima. prazer te meu. ouvir. Muito bom. Me ocorreu, assim,
ao mesmo tempo, né, que a gente observa hoje em dia o que eu chamo de uma pulverização, né, das referências, uma abertura maior assim para outras formas de referência, né, que seria algo mais não tão fixo, né, não tão duro, né, assim, identidades mais fluidas, vamos dizer assim, né, que não é nenhuma coisa nem outra e ao mesmo tempo são as duas coisas e aquela uma identidade, né, igual a gente estava falando na pergunta anterior, é a respeito do não binário, né, que é uma identidade que se identifica com a falta de identidade, né? Eu não me identifico e eu sou isso, né? Eu sou isso que não me identifico. Ao mesmo tempo que a gente observa isso, a gente tem observado também, principalmente, né, agora após, né, esse cenário das eleições e de toda a situação, um outro lado, né, um oposto disso, que são as referências duras, né, as referências maciças, eu sou isso e só isso, e se eu for, por exemplo, no exemplo que você estava dando, né, se eu sou policial e só policial, e policial até morrer, e eu, inclusive, odeio que não é policial. Então, a gente, né, tem observado esses dois opostos, né, na questão das identidades e na questão das referências. Se você se sentir à vontade, eu gostaria de ouvir um pouquinho falando sobre essa situação e como você tem lido, né, esse cenário aí atual. Eu vejo essa situação com ótimos olhos. Eu cito há muitos anos necessidade dos conflitos que agora estão aflorando, sabe? Porque a única forma que nós temos de encontrar outras referências é colocar as coisas em xeque. Então, uma parcela da população que é, às vezes, rotulada como progressista, como libertária, não é? Começa a questionar regras da matriz de identidades ali, da matriz de referenciação que a sociedade oferece. Então, começa a questionar o papel da mulher, né? Esse é o mais forte questionamento que nós temos, porque ele vem lá do final do século XIX e a psicanálise, na origem, ainda não absorveu o impacto dessa luta, porque foi a luta mais bem sucedida do século XX. A mulher sai de uma condição de semovente, de animal, né, submetido, fiscalizado, para uma autonomia total dentro da sociedade, na maior parte dos países desenvolvidos. Ela ainda tem dificuldades de muita ordem, mas uma evolução espetacular. E isso muda radicalmente a referência que nós tínhamos de gênero. Quem é mulher? O que é mulher? O que a mulher pode fazer? Que papéis ela pode exercer? Então, na matriz de inteligibilidade do corpus, mulher deixou de ser o que ela era no final do século XIX. Então, a partir daí, nós que estamos estudando a psicanálise deveríamos tomar isso como uma referência e trabalhar inicialmente sobre isso, porque isso representa uma mudança radical na sociedade, uma mudança que está estimulando tudo isso que nós estamos vendo aí, né, Carolina? Esse recrudescimento de um medo original, de perda de identidade, de perda de status, né? E de manifestação dos narcisos não amadureceram, que não cresceram, né? Que precisam dessa referência dura que o fascismo oferece. Eu acho que você conhece aquele texto, um texto básico sobre o fascismo, foi escrito e eu lembrei o nome dele, esqueci de novo, o nome da Rosa Humberto Eco. Você conhece esse texto sobre o fascismo?
e descreve muito bem o que a gente está colocando. Então, nós temos, de um lado, uma série de pessoas que querem que as mulheres voltem a limpar a bunda de menino e tomar conta, né, das cuecas do marido, né? Junto com isso, o movimento dos negros, o movimento dos gays, o movimento das prostitutas, o movimento dos povos originários, né, os movimentos de libertação colonial, né, todos esses ocorreram ao longo do século XX. Então, essa visão tão cristalizada da vida, ela tem que aparecer mesmo e confrontar. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de confronto. Agora, que eu vejo com vantagens para o público progressista, para o público libertário, porque é um pessoal que estuda, que lê mais, que tem uma formação, pelo menos em história, né? Tem muita gente que tem uma visão boa de ciência política, de sociologia, que consegue equacionar só uma coisa melhor e não consegue sair falando besteira do tipo defenda-nos do comunismo, sem saber nem o que é isso, né? Ou combatendo o aborto sem entender que nós estamos hoje vivendo numa época em que a reprodução nem depende mais da mulher. Em pouco tempo está tudo em útero artificial. Então, com a tecnologia agravando todo esse quadro, né, nós temos problemas em nível doutrinas políticas. Que doutrina que nós vamos seguir? Em termos de mercado, em termos de economia de mercado, ou em termos de uma economia mais solidária, o que vai acontecer? Ninguém sabe nesse momento. Então, Carolina, eu acho muito produtivo que esses conflitos estejam acontecendo. Estão acontecendo no mundo inteiro, né? Aqui nos Estados Unidos, na Europa, você viu agora essas eleições de midterm nos Estados Unidos, né? As pessoas vão ter que acordar. A tecnologia alterou a vida no planeta e quase impede o planeta de continuar a existir. É uma cópia acontecendo agora. Então, você vê que essa temática não é mais uma temática isolada, ela é muito complexa. Ela envolve meio ambiente, ela envolve definição de matrizes de inteligibilidade social, ela envolve mecanismos políticos, doutrinas de mercado, formação da nossa juventude. Então, os embates vão acontecer. E eu estou vendo ele com bons olhos. Ah, mas são perigosos, tudo nesse mundo é perigoso. Viver é perigoso. Sabe? Quem não quiser viver, faz aquilo que o Milor Fernandes sugeria, que é: 1, não saia de casa. 2, não saia do quarto. 3, não saia do cofre. Agora, se quiser viver, bicho, é esse risco aí mesmo, tem esses embates. E agora, eu sou otimista. A humanidade já venceu períodos bem complicados. Você imagina a passagem da Idade Média para a Renascença, o que foi, né? Tá bom, Carolina, eu tentei passar. Perfeito, Então, Letícia. Perfeito, perfeito. Gostei obrigado. muito. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado aí. Algum comentário final? Letícia, Oi, Sérgio. eu queria te agradecer por ter aceito fazer seminário esse ano aqui no Instituto, tratar dessa questão que é uma questão essencial dentro do campo psicanalítico também, não só, mas também, e que fica bastante alijado, né? A psicanálise, de uma maneira geral, trata muito mal essa questão do corpo. Então, foi um prazer enorme ter você aqui. Espero poder contar com você no próximo ano. Só se você não quiser. Então, já está feito. Você é um dos que me toleram. Muito pelo contrário, não é tolerância.
satisfação, não, é prazer. aceitação, eu concordo. É. É um Mas prazer enorme e ter o esse prazer é diálogo com meu de você. trabalhar com você, de trabalhar com essa dinâmica que o Instituto tem. Você sabe que eu venho aqui por prazer, só não venho quando eu estou doente. E eu vi de perto, eu vi de perto que realmente estava, né, Letícia? Estávamos juntos. Pois é. Então, você pode, fique à vontade para pensar, ou dar continuidade ou pensar um outro tema. Uhum. Enquanto isso, eu aguardo aquele seu manuscrito para a gente publicar e lançar no ano que vem. Né? Estou aguardando, está ali. As máquinas estão paradas esperando chegar o texto para a gente poder publicar. Né? Eu acho que você pode tirar a interrogação, acho que ela está tranquila para falar o mundo sem gênero, tirar essa interrogação, Opa, mas você é livre para poder. mas você sabe, Sérgio, as coisas mudam tanto que as coisas que eu escrevi, eu acho que já não servem mais. Eu vou ter que tirar uma semana, sentar e escrever tudo de novo, porque essa ebulição, a última conversa que nós tivemos foi bem nesse sentido, né? É Sim, uma sim. ebulição, então a gente tem que estar catando essas variáveis, introduzindo dentro do discurso e trazendo o debate, o confronto. Vamos ver. Letícia, se ele ficar desatualizado, a gente lança um volume 2. Não tem nenhum problema. Você faz esse volume. Se você ficar insatisfeita 2 meses depois, a gente lança um novo. É, E não tem nenhum problema. tá bom, Vai ser um prazer poder lançar um a cada semestre, por exemplo. Fique tranquila, tá bom. tá bom? Senão, claro, cada dia que passa vem uma nova inquietação, vem uma nova questão a ser pensada. Né? Você, Vamos fazer uma parada ali, fazer um recorte, é só um recorte, e depois a gente continua o diálogo, a gente continua a conversa. Mas foi um prazer enorme, espero, então, contar com você a partir de março novamente, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, e dar continuidade a essa interlocução que a gente vem tendo e, se possível, ampliá-la. Vamos conversar. ok. Eu agradeço imensamente, né, de ser recebido aqui com tanto carinho sempre e de ter essa oportunidade de trazer ideias para o debate. O que eu quero é trazer ideias para o debate. Eu não trago nada pronto, acabado, nada consolidado. Eu trago ideias, eu trago conflitos, eu trago é, é, indagações, inquietações, você sabe, esperando que isso, né, se torne massa crítica. E viu a gente falando, e juntando com outras pessoas e debatendo, enfim, expondo a cara a tapa e a bunda a pontapé. É isso. Obrigada, então, Letícia. Obrigada a todos que estiveram conosco. Sugiro que sigam as nossas redes sociais, lá estão sempre os novos temas, o números 1. E, mais uma vez, Letícia, então, aguardamos, né, para um novo ano, para novos seminários, para novos temas. E desejo uma boa noite a todas as pessoas. Boa noite a todos vocês. Obrigado pela atenção de sempre. Então, Sérgio, um abraço Diga. na época. Dou sim. Obrigado, Letícia. Tchau, Ademar.